aí, pessoal? Oi, Jéssica. Oi! Estamos aí na nossa última semana. A gente viu muita coisa legal, teve muita coisa bacana durante essas 4 semanas do curso de formação missionária, mas ainda não acabou. A gente tem bastante coisa e com certeza essas 4 semanas vão ficar na nossa lembrança aí. Mas a gente tem esperança aí que o próximo a gente esteja juntos presencialmente, né? Sim, foi uma linda iniciativa, muito organizado, com ótimos conteúdos. Eu tenho certeza que todo mundo que conseguiu participar foi impactado. Legal, foi um prazerzaço estar aqui com você, Jéssica, apresentando Igualmente. nossos mas ainda não acabou. A gente tem ainda algumas coisas para acontecer. E agora a gente vai ter a nossa última palestra. Quem que vai estar dando essa palestra para a gente, Jéssica? Sim, o nosso último palestrante, vou dar uma olhadinha aqui, é o Marcos Vinícius Araújo Batista de Matos, mais conhecido como MV. Ele é doutor em Direito pela Birkbeck College, professor de Filosofia do Direito e pesquisador na Secretaria de Vitimados no estado do Rio de Janeiro. Ele participou da ABU Leste, do grupo da ABU na Unirio, e hoje está servindo ao movimento na diretoria nacional como diretor-secretário. Ele também é casado com a Priscila Vieira, que é coordenadora da ABU Editora e pai da Aurora. Esse é o MV. Muito bacana, Jéssica. Vamos lá para a nossa última palestra? Vamos lá assistir. Olá, pessoal. É um grande prazer estar com vocês aqui no curso de formação missionária da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a nossa querida ABU. Eu fui desafiado a conversar com vocês hoje sobre engajamento com a universidade e a fazer isso de uma maneira prática, apontando caminhos onde a gente possa seguir juntos. Para a gente começar, é importante falar um pouco sobre o que é isso que a gente chama de engajamento universitário. Esse é um tema muito importante, muito caro para o nosso movimento no Brasil e no mundo. A ABUB e a IFES, né, a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, a qual nós somos filiados, tem investido pesado no engajamento com a universidade. A ideia central aqui é assumirmos a universidade como lugar onde as grandes questões sobre a nossa época são levantadas. A universidade é o espaço onde os grandes debates e pesquisas ocorrem, e é ali, no campus, que vão se formar as ideias e os líderes do futuro, as pessoas que vão influenciar e ter poder de decisão sobre as nossas vidas e as dos nossos filhos. Essas pessoas e essas ideias, elas passam pela universidade. E a partir dessa compreensão do que é a universidade, é que a gente precisa repensar a nossa atuação como cristãos e como missionários ali dentro. A gente acredita, afinal, que o Evangelho tem algo a dizer para todas as disciplinas que são ensinadas ali na universidade: direito, sociologia, economia, arte, física, biologia, educação. A gente quer ver discípulos de Jesus engajados de verdade, de maneira autêntica, em todos os aspectos da vida do campus universitário. É assim, nós cremos que o Evangelho vai alcançar e vai transformar cada parte da universidade. Então, de maneira resumida e para começo da nossa conversa aqui, a gente pode dizer que o nosso papel enquanto cristãos na universidade é se engajar na universidade como um todo. Isso vai desde a pesquisa, o ensino, os debates, as grandes questões da nossa época, a comunidade acadêmica, suas práticas e seu papel na sociedade. A BUB colabora com a gente oferecendo espaços como esse aqui, onde estudantes, professores e pesquisadores se reúnem para a gente pensar como a nossa fé se relaciona com cada aspecto da vida universitária, com os nossos estudos, com a nossa carreira, com os nossos projetos e na maneira como a gente organiza o nosso pensamento. Através da nossa participação nesses espaços, do diálogo, das conversas, é que a gente vai influenciar a produção acadêmica universitária. É assim que a gente se engaja na universidade. Essas são definições gerais que a gente usa para explicar o que é o engajamento com a universidade. Se você quiser saber mais sobre as bases e definições dessa compreensão do Ministério Estudantil, você pode acessar o vídeo que o CAPES, nosso assessor da região São Paulo, Mato Grosso do Sul, gravou para o canal da BUB no YouTube. Mas hoje, o meu objetivo é fazer a gente dar um passo a mais nessa conversa. É pensar como a gente pode se engajar com as nossas universidades na prática. Que tipo de atividade a gente pode desenvolver ou se envolver nas nossas universidades
dentro dessa perspectiva? Essa é uma das perguntas que a gente tem que responder. E eu pretendo resumir essas atividades em 3 grupos aqui: justiça, ciência e arte. 3 possibilidades para a gente se engajar na universidade. Mas é importante ressaltar que não existe uma resposta única para essa pergunta. O que a gente faz? Como a gente se engaja, né? A resposta correta ela vai depender de um conjunto de coisas. Onde você está, o que você estuda, que portas Deus abriu para você até aqui. Então, além disso, o que a gente precisa discutir aqui diz mais respeito a como a gente vai se engajar na universidade, ou como a gente deve se engajar na universidade, do que definir exatamente em que cada um de nós vai ser aí engajado, né? Porém, antes da gente entrar nos detalhes práticos dessa discussão, eu acho importante fazer uma reflexão sobre como a gente lida com as ideias na universidade. Afinal, a universidade ela é, por excelência, o lugar das ideias. Ou melhor, é onde as ideias são postas no seu lugar. Ou pelo menos, é onde a gente trabalha para isso, para produzir ideias que sejam relevantes para a vida das pessoas. Mas eu acho que a gente precisa refletir sobre a maneira como nós nos engajamos com as ideias e se existe ou não um jeito cristão de fazer isso. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de assistir a última entrevista do Lobão no Roda Viva, que é um programa de entrevistas da TV Cultura de São Paulo, que está no ar desde 1986. E eu digo último porque o Lobão foi um dos convidados que mais foi entrevistados pelo Roda Viva, né? Foram 5 entrevistas ao longo da carreira dele. E não é para menos, ele foi um dos artistas com mais influência no Brasil nas décadas de 80 e 90. Né? O rock que ele produziu deixou músicas incríveis pra gente, coisas como Me Chama, Vida Bandida, Vida Louca Vida. Né? Enfim, é um cara que viveu a decadência com elegância. Né? E embora ele fosse muito ativo na vida cultural, ele nunca deixou de lado a política e os grandes debates intelectuais. E talvez seja nesse último aspecto que ele tenha se tornado mais polêmico. Né? Um sujeito que já foi de esquerda, de direita, de centro, já esteve em quase todas as posições possíveis do espectro político. Mas o que me chamou a atenção nessa última entrevista dele, que eu acho que tem muita relação com o que a gente está discutindo aqui, é a maneira como a gente lida com as ideias na universidade. É a justificativa que o Lobão deu, por exemplo, para trocar de posição e romper com o governo que ele ajudou a eleger. Ele disse assim, a gente tem que ter coragem para mudar de posição. As pessoas, segundo o Lobão, elas têm medo de perder amigos, de perder emprego, de perder fãs, né, de perder likes. Mas, para o Lobão, é preciso ser fiel às ideias mais do que às pessoas. E essa frase, ela parece fazer sentido se a gente pensar nos conselhos clássicos sobre a importância de nós sermos governados pelas leis ou pelas ideias e não pelos homens ou pelas pessoas. Né? É uma perspectiva que vai de Aristóteles a John Locke, por exemplo. Né? E ela também ressoa com uma certa sabedoria quando a gente pensa na nossa posição enquanto cristãos. Ela parece aquela posição que a gente vê, né, no alerta que Jesus dá lá em Mateus 10, 35 e 36. Se você abrir sua Bíblia aí para conferir, quando ele diz para a gente que se nós seguirmos a Cristo com seriedade, isso será motivo de discórdia com a nossa própria família. Né? Que se seguirmos a Cristo, nossos pais, mães, irmãos, nossos próprios familiares podem se tornar nossos inimigos. É algo que aconteceu ao longo da história e é algo bem sério. Né? No entanto, tem algo que também é profundamente perturbador nessa posição do Lobão sobre a forma como nós devemos lidar com as ideias quando pensamos, né, nelas enquanto cristãos. E a posição dele é de que nós devemos ser mais fiéis às ideias do que às pessoas. Ela pressupõe, essa posição, que as ideias são sempre abstratas, sempre desencarnadas. Ela pressupõe que as nossas palavras, as nossas ideias, elas não têm consequências para o próximo, mas apenas para quem as professa, individualmente. E que o único risco que a gente corre com as nossas palavras e ideias é perder os amigos e os seguidores nas redes. Né? Essa é uma posição que desconsidera o amor, ela desconsidera a importância do próximo. E para a gente, para nós cristãos, o mais importante evento da história, né, o evento que muda a história humana para sempre, que divide o tempo entre Velho e Novo Testamento, é justamente a encarnação da palavra, que o apóstolo João descreve no primeiro verso do seu evangelho, naquele que é um dos mais belos e mais comentados versos da Bíblia. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa posição
enquanto cristãos, ela deve ser sempre o avesso dessa posição expressa pelo Lobão. Cristo é a palavra encarnada, viva, e as ideias têm sua relevância na medida das suas consequências concretas, e não apenas no plano abstrato, desencarnado, que elas podem ocupar no debate público ou no debate científico. Ideias desencarnadas são ideias que desconsideram o amor. Jesus é o nosso exemplo aqui. Se nós pensarmos no esforço do jovem rico, lá em Lucas 18, por exemplo, na sua Bíblia, nós vemos ali no diálogo de Jesus com ele, um jovem que era fiel às suas ideias. Desde a adolescência, ele diz para Jesus, ele era fiel e seguia cada um dos mandamentos. Mas Jesus, conversando com ele ali, rapidamente percebe naquele momento que faltava a ele alguma coisa. Viver aquelas ideias em amor, levando as consequências delas a sério. E Jesus diz para ele, contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ideias desencarnadas são ideias que desconsideram o amor. Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre 3 maneiras da gente encarnar aquilo que a gente acredita, que são também 3 maneiras da gente se engajar com a universidade. Nós vamos falar de justiça, de ciência e de cultura. E vamos começando falando sobre justiça. Por que a universidade é um lugar para a gente se engajar com o tema da justiça? Bem, em primeiro lugar, as universidades são, em qualquer país, em qualquer época do mundo, um lugar privilegiado. A universidade é o lugar onde se produzem as ideias que moldam o presente e o futuro. É ali no campus que a gente resgata e avalia as ideias do passado e onde nós temos a oportunidade de articular as políticas públicas que vão transformar a nossa realidade. Então é um grande privilégio estar nesses espaços. No Brasil, e eu creio que em boa parte da América Latina, uma pessoa que concluiu o ensino superior, ela chega a ganhar até 10 vezes mais do que alguém que não tem ensino superior. As universidades de ponta, elas te dão não apenas um diploma, que vai facilitar muito a sua vida quando você for buscar um emprego, elas te dão também uma rede, um networking de pessoas poderosas que serão aí a elite do seu país, do seu município, do seu estado. E é na universidade que você vai ter uma série de oportunidades para influenciar, para contribuir com a construção da justiça. A primeira oportunidade dessas é participar do movimento estudantil, onde os estudantes discutem ali ideias, onde se posicionam sobre política estudantil, sobre o cenário da educação no seu país. Essa é uma experiência que, às vezes, começa com a simples representação discente na sua turma, e pode chegar à discussão sobre a disponibilidade de bolsas de pesquisas, de acesso à educação básica para todas as pessoas, enfim, é sobre a política nacional de educação num determinado país, num determinado momento. Essas políticas são boas, elas são justas, as ideias que inspiram essas políticas são justas, elas refletem o amor de Deus, o reino de Deus e a sua justiça de alguma forma, ou elas se afastam dele? Nós vamos voltar a essas perguntas aqui. Mas há outras oportunidades para se engajar na universidade, no campo da justiça, que vão além do movimento estudantil. Na universidade, você vai encontrar professores, especialistas, pesquisadores que influenciam diretamente o comportamento das empresas, dos partidos políticos, dos servidores públicos. Você vai ter ali, nos eventos que ocorrem nas boas universidades, a oportunidade de conhecer os líderes das associações profissionais da sua área, sejam engenheiros, médicos, advogados, jornalistas, professores, cientistas. A universidade, em qualquer país, ela está profundamente inserida no contexto social e político. E esse é um espaço privilegiado para a gente discutir e buscar construir um país mais justo. Mas aí vem uma pergunta muito justa, que é, o que é um país mais justo? Que ideia de justiça a gente deve ter como cristãos e como ela pode ser encarnada, viva nas nossas vidas? Como é que a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus ordena lá em Mateus 6,33? Se você for ler a respeito do conceito de justiça, como se estuda na filosofia, nas ciências sociais, você vai rapidamente descobrir que justiça é um conceito extremamente abstrato, o mais abstrato dos conceitos políticos, segundo o jurista Ronald Dworkin, e que tem mais de uma centena de definições possíveis.
qual é a nossa? A gente tem que perguntar. Existe alguma definição de justiça que seja essencialmente cristã? Existem muitas, essa é a resposta. Mas a principal delas talvez seja aquela do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 a 21, que descreve aquilo que a gente pode chamar de um manifesto inicial do ministério de Jesus na Terra, quando ele abre o livro de Isaías na sinagoga e diz o que ele veio fazer entre nós. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração de vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia tem em torno de 2.000 versículos sobre a justiça. Se você retirar esses versículos da sua Bíblia, se você fizer isso fisicamente, recortar eles fora, como fez num experimento o reverendo Jim Wallace uma vez, você vai reparar que a sua Bíblia não fica de pé sem esses 2.000 versículos. Nós fomos chamados a perseguir, a buscar a justiça. E essa é uma missão da qual nós não podemos fugir. A universidade vai nos dar a oportunidade de andar entre os poderosos e discutir essas ideias e outras ideias com eles. Mas nós não podemos nos furtar a viver a palavra encarnada, cuidando daqueles que estão feridos. Os pobres, as viúvas, os órfãos, os imigrantes. Jesus tirava tempo da vida dele para estar com essas pessoas. E a gente tem na história e no nosso movimento exemplos para seguir de muitos crentes que se engajaram em questões de justiça antes de nós. Certamente você vai lembrar de já ter ouvido falar de cristãos de projeção global na história, como William Wilberforce, que lutou contra a escravidão, Martin Luther King Jr., que lutou contra o racismo, Dietrich Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo. Mas a gente não pode se esquecer da galera que lida com esse tema aqui entre nós, na IFES, na ABUB. E essa lista que eu vou falar aqui não é exaustiva, mas ela contribuiu para o meu engajamento na universidade com questões de justiça e contribuiu imensamente ter exemplos a seguir. Desde a época em que eu era estudante, exemplos que eu vi na Tunica Vandermeek, no Paul Freston, no Robson Cavalcante, no Alexandre Brasil e nos meus colegas de época que estiveram comigo na universidade, Caio Marçal, Sara Nigri, Morgana Buston, Patrick Timmer, dentre tantas outras pessoas. E uma coisa a gente pode ter certeza: se engajando com a universidade em questões de justiça, a gente está muito mais próximo de um dia ser considerado justo por ter acolhido Jesus nos pequeninos do que ser chamado de malditos, como acontece lá no capítulo de Mateus 25, um dos capítulos mais duros do Novo Testamento. Buscar a justiça do reino é uma forma de viver a palavra e de encarnar o amor. Mas talvez você já esteja se perguntando a essa altura se não existe uma outra maneira de engajamento na universidade, algo com que você se identifique um pouco mais. Talvez você diga para mim: MV, isso aí é muito legal, engajamento com questões de justiça, admiro e quero contribuir em algum momento, mas eu não tenho esse perfil para o movimento estudantil, para o debate público. A minha parada é estudar a enzima do óleo do fígado do peixe elétrico. E aí? Como é que eu fico nessa parada de engajamento com a universidade? E é por isso que a segunda maneira que a gente vai falar aqui é a ciência. E eu vou te dizer com alegria que se engajar na universidade é exatamente sobre ciência. Ciência e tecnologia em particular. Eu pensei em começar essa parte falando da importância da ciência e da tecnologia. Mas, uma vez que a gente está fazendo esse curso à distância, online, por conta de uma pandemia que tomou o mundo de assalto, eu acho que é até desnecessário dizer o quão importante é o trabalho que tem sido desenvolvido pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos biólogos, pelos químicos, pelos farmacêuticos, nesse momento que nós estamos vivendo. A pandemia mostrou para o mundo inteiro o quão frágeis as nossas vidas são e o quanto a nossa sobrevivência depende, nesse momento, de conhecimentos acumulados ao longo dos séculos pela ciência, pelos cientistas. E a universidade é, por excelência, o local de produção da ciência. Embora muita coisa seja feita por órgãos públicos, empresas, instituições de pesquisa privadas, nada disso seria possível se a universidade não formasse quadros qualificados para o trabalho científico todos os anos. E é ali, no debate acadêmico-científico,
que vão ser levantadas as grandes questões sobre a compreensão que nós temos do universo, sobre a compreensão que nós temos sobre a verdade, sobre como se produz a verdade, sobre a descrição do mundo natural ao nosso redor, sobre a própria natureza humana, sobre o impacto da tecnologia, né, a obra das nossas mãos que nos maravilha, e sobre o funcionamento das nossas mentes, né, a maneira como nós compreendemos a nós mesmos e ao meio ambiente no qual nós vivemos. Então, o nosso engajamento com a universidade através da ciência é mais preciso, é mais necessário hoje do que nunca, né? A gente precisa ter consciência de que encarnar as ideias em amor é uma tarefa urgente e que essa é uma tarefa nossa enquanto cristãos, ali na universidade, ali no debate e na produção científica, na pesquisa. O Vinod Ramachandra, que é o nosso secretário da IFES para o engajamento com a universidade, ele diz que é sempre importante a gente lembrar que desenvolver uma mente, um intelecto cristão, não é, em primeiro lugar, apenas um exercício intelectual, mas é primordialmente uma atividade onde a gente tem que cultivar um caráter cristão. E essa atividade ela é essencial para quem quer se engajar com a universidade, seja através da iniciação científica, da monitoria, ou no nível da pós-graduação, no mestrado e no doutorado. O Vinod lembra a gente que o estudo das ciências naturais, como a gente chama aqui no Brasil, é uma oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento sobre a doutrina da criação, sobre como ela se afasta de uma crença ingênua no criacionismo, né, que é uma influência muito forte nas igrejas evangélicas, algo que nós herdamos da tradição fundamentalista dos nossos irmãos norte-americanos. O estudo da medicina e da robótica, por exemplo, né, seguindo uma outra direção aqui, ele é crucial hoje para fazer a gente pensar profundamente sobre o que é ser uma pessoa, sobre o que é ser um ser humano, né? E nesse sentido, é claro que é importante a gente discutir os dilemas que vão surgir na relação entre fé cristã e ciência. A gente parte daí, mas a gente não pode esquecer que essa é uma relação construída e ela pode ser de conflito, de independência, de fusão ou de um diálogo e complementariedade. E essa última posição, né, do diálogo e da complementariedade, é a posição adotada pela maior parte dos cientistas na IFES. E é a que a gente quer adotar na construção da nossa rede de pesquisa da ABUB, sobre a qual eu vou falar brevemente aqui daqui a pouco. Essa ideia de complementariedade ela é desenvolvida sim, de maneira detalhada pelo Ross Mackenzie, que é um professor. Ross Mackenzie ele é um professor de física na Austrália e ele colabora bastante com a IFES nesse tema, né? E ele propõe que a gente entenda a relação entre ciência e tecnologia como complementar, enfatizando tanto o poder da ciência quanto as suas limitações. A ciência não é filosofia, gente, ela não é teologia, ela é, segundo ele, e aí eu vou ler aqui a definição dele, um procedimento bastante sistemático para obter conhecimento confiável e reproduzível, porém aproximado, sobre o mundo material. Ou seja, a ciência não tem como responder a maior parte das questões de sentido e propósito, assim como ela tem muita dificuldade de testar hipóteses sobre a interpretação filosófica das suas teorias. Esse é um campo, uma oportunidade que nós temos enquanto pesquisadores, estudantes, enquanto cristãos na universidade, de colaborar para a compreensão tanto da criação de Deus ao nosso redor, quanto dos grandes avanços científicos. E na ABUB, onde a gente reúne uma grande quantidade de pesquisadores e cientistas, a gente quer fazer isso em alto nível. O diálogo complementar sobre fé e ciência ele é importante, mas ele é só um passo inicial. A gente está começando ano que vem um grande projeto na América Latina chamado Logos e Cosmos. E no Brasil, a gente está retomando um processo que já tem 10 anos, que é a construção da rede de pesquisa da ABUB. A gente lançou um edital chamando vocês a contribuírem com vídeos sobre como vocês respondem a esse chamado, né, de engajamento com a universidade através da ciência. E a gente espera viver e compartilhar dessas experiências de maneira encarnada. E eu não posso deixar de citar aqui também pessoas que serviram de exemplo na construção desse engajamento com a universidade através da ciência. Além do Vinod e do Mackenzie, a gente tem no Brasil um João Tinoco, um Lino Araújo, uma Daniela Froze, gente séria que passou pelo nosso movimento,
e que fez pesquisa de ponta na sua área, dando exemplo aí que a gente pode seguir. Por fim, porém não menos importante, a última oportunidade de engajamento com a universidade que eu quero colocar aqui hoje para vocês é colaborar com arte e cultura nas suas múltiplas manifestações no meio universitário. É viver, é produzir, estudar arte e cultura de maneira encarnada. No estudo das artes, a gente aprende que é possível ter outras perspectivas sobre o mundo, que podem até ser perturbadoras, desafiadoras para a nossa fé, para a nossa vida. Quase no mesmo nível em que a proclamação do Evangelho e de um Deus crucificado foi perturbadora e desafiadora para as fundações religiosas do mundo antigo, né, onde ela primeiramente ocorreu. Então, é ali, na universidade, nos estudos sobre cultura, que a gente vai poder ver uma série de formas diferentes em que os seres humanos desenvolvem a sua humanidade, através de diferentes épocas, instituições e culturas. E a gente vai poder observar como cada uma delas se manifesta, de alguma forma, como imagem e semelhança de Deus. Falar de arte e de cultura é um desafio para nós protestantes, porque requer falar da imagem. Nós, evangélicos, protestantes, nós somos frutos de iconoclastia. Nós quebramos as imagens de santos ou de anciãos, acusando os católicos e os cristãos ortodoxos de idolatria. Nós somos o povo da palavra. Por 2 séculos no Brasil, a gente carregou a Bíblia embaixo dos nossos braços, né? E sempre desconfiou daquelas imagens que ilustravam as igrejas católicas ao nosso redor. Então, falar de arte e cultura entre nós evangélicos é quase que um tabu histórico. Nas nossas igrejas, a gente vai ter música, vai ter pouca poesia, vai ter até alguma dança, mas dificilmente a gente vai ter imagem. A gente vai ter mais a palavra. Só que na universidade não é assim. Ali você vai mergulhar em um ambiente onde a arte faz parte do cotidiano, seja nos saraus, nos concursos de poesia, nas festas, nas instalações, nas experimentações artísticas que a universidade proporciona. E se a gente estudar isso a fundo, a gente vai perceber que essa separação entre imagem e palavra, ela é um mito, quase que fundante da nossa cultura. Alguém já disse certa vez que os protestantes são melhores de gramática do que de poesia, talvez porque a poesia é a palavra que implica em imagem. Na universidade, por várias vezes você vai encontrar um universo profícuo de produção artística e para a produção artística. Muita coisa boa surge ali, porque é um espaço que exercita o pensamento. A universidade, ela exercita a nossa criatividade, a nossa vontade de produzir coisas novas. Quantas bandas, quantos escritores, quantos poetas, quantas orquestras se formaram nas nossas universidades? São números incontáveis. Agora, o mundo de hoje, mais do que nunca, é um mundo da imagem. A linguagem da tecnologia, ela transformou até o ser em imagem. A manifestação mais legítima do nosso selfie hoje é o selfie. A gente está aqui fazendo ou assistindo vídeos, ouvindo metáforas em podcasts. Mas é importante a gente não perder o nosso ID, a nossa identidade enquanto cristãos e como universitários. E eu quero lançar esse desafio para você aqui hoje, de encarnar ideias, de viver a palavra e propagar a sua fé também em imagens. Isso é se engajar com a universidade. A BUB é um movimento que produz manifestações culturais e artísticas há 65 anos. Além disso, a gente tem uma editora que acabou de completar 45 anos. Produzir conteúdo relevante para a nossa cultura é uma vocação do nosso movimento. Isso é engajamento com a universidade. Você deve se lembrar de exemplos significativos de produção artística e cultural feita por abeuenses perto de você. E eu não vou me furtar aqui a dar exemplos. Eu posso citar o Redomas, o Coletivo Severina, os cafés literários que a BU promove, as Semanas da Esperança que ocorrem em tantas regiões aí pelo Brasil. E tudo isso tem um impacto na universidade, na sociedade e na igreja. E eu quero te desafiar hoje a colaborar, a se engajar com a universidade, encarnando a palavra, manifestando ideias com justiça, construindo ciência e produzindo arte.
A gente precisa, cada dia mais, de ilustradores, de artistas plásticos, de músicos, de diagramadores, de editores de vídeo e som, de escritores, poetas, atrizes, coreógrafos e cineastas. Gente que escreve livros, que faz um podcast, que seja um youtuber. Gente que produz a arte na mídia. Seja você mesma, você mesmo, cultura. E claro, né, gente que colabore com a ABU Editora, que está aí para a gente publicar vocês. Né, o papel dela é esse. Ela existe para isso, para divulgar e publicar reflexões, manifestações, manifestos relevantes para o nosso movimento e para o nosso contexto. A literatura é o meio básico, fundamental, com o qual a gente tem investido na formação dos estudantes cristãos universitários no Brasil e no mundo. E eu acho que vale a pena, nesse momento, divulgar aqui pelo menos 2 livros da ABU Editora que fizeram muita diferença para a gente pensar como engajar a nossa fé concretamente na universidade. E são 2 livros que acabaram de voltar a estar disponíveis na internet. Um é esse aqui, que vai aparecer aqui no vídeo, né, O Cristão e a Sociologia, né, que você está vendo aí e que você pode comprar no link que vai ficar disponível aqui embaixo do vídeo. Né, um livro que tem saído bastante e que faz exatamente uma das pontes possíveis aí entre a nossa fé e a ciência, como que a gente está sendo relevante e engajado na universidade. E o outro é um clássico, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott, que nos exorta também a entender a palavra e viver a palavra e entender o contexto para encarnar a palavra nesse contexto que está diante de nós. Então, não desperdice as oportunidades que a universidade te dá para viver o Evangelho. Não busque apenas o dinheiro e a ascensão social que a sua formação universitária certamente vai te proporcionar. Se engajar na universidade é levar a nossa fé a sério. E Deus quer o nosso comprometimento, por inteiro. E não apenas a nossa simpatia intelectual com uma determinada ideia de evangelho. Para fechar, eu queria lembrar uma história contada pelo filósofo Søren Kierkegaard sobre o compromisso com a nossa fé. O Kierkegaard conta que havia uma comunidade no final do século XIX, né, onde tinha um chefe do corpo de bombeiros que era um cara muito querido por todos. Todos achavam o comandante do corpo de bombeiros um cara muito legal, uma pessoa exemplar, né, todo mundo gostava de estar perto dele. Até que um dia teve um incêndio. E por conta da popularidade do comandante do corpo de bombeiros, a população inteira foi para o local do incêndio, cada um com uma pistolinha de água. E quando os bombeiros finalmente conseguiram chegar perto do fogo, eles viram cada um dos moradores da cidade ali na frente, tumultuando tudo e esguichando as suas arminhas de fogo no incêndio sem fazer nenhum efeito. E aí, enfurecido, o comandante dos bombeiros pergunta para eles: o que diabo vocês acham que estão fazendo? E eles respondem: nós gostamos tanto do Senhor que quando nós vimos o incêndio, cada um de nós queria dar a sua pequena contribuição para apagar o fogo. Eles ficaram lá esguichando as arminhas. Mas aí o comandante dos bombeiros diz para eles: saiam da frente e vão para o inferno com as suas arminhas de água. E aí ele passa a apagar o fogo. Essa é uma história muito dura, mas infelizmente ela pode ser um retrato fiel das nossas vidas como cristãos, tanto nos nossos grupos de ABU na universidade quanto na nossa igreja. A gente quer dar uma pequena contribuiçãozinha, a gente quer deixar nossa marca ali na propagação do Evangelho, mas nem sempre a gente quer comprometer as nossas vidas efetivamente com o Evangelho de Cristo. Nem sempre a gente quer se engajar verdadeiramente com a missão na universidade. E quem faz isso, quem quer dar a sua pequena contribuiçãozinha, atrapalha quem vai apagar o incêndio. Então, que Deus nos abençoe e que cada um de nós aqui possa hoje, a partir de hoje, ter um engajamento efetivo com a universidade e viver a palavra encarnada, a palavra que é Jesus Cristo.